Olá, turma! Vamos dar início hoje ao nosso capítulo 7 e a gente hoje vai falar sobre os peixes, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar dos peixes, a gente vai estar falando da característica principal dos vertebrados, porque antes a gente estava estudando os invertebrados e agora a gente começa a estudar os vertebrados, tá? Então os vertebrados são geralmente animais mais conhecidos pelo ser humano, porque a gente convive mais com esse grupo, até porque a gente faz parte desse grupo, e eles possuem uma característica básica de coluna vertebral, que nada mais é do que um eixo, né, sobre o qual se distribui o corpo, tá? E agora a gente vai falar alguns grupos de animais que são divididos nessas classes. Então, daqui para frente a gente vai estar falando sobre os peixes, tá? A gente vai falar de peixes ósseos e peixes cartilaginosos. A gente vai estar falando sobre anfíbios. A gente vai estar falando sobre répteis, aves e mamíferos, ok? E todos estão representados aí para vocês verem que realmente eles são vertebrados. E agora a gente foca nos peixes, tá? Então, quando a gente fala de peixe, a gente está falando dos vertebrados que apresentam o maior número de espécies, tá? São cerca de 20 mil entre as duas classes mais importantes, que é dos peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Alguns autores gostam de chamar peixes cartilaginosos de condrictes e os peixes ósseos de osteíctes, tá? São nomes que também são bem usados. E quando a gente fala de peixe, a gente sabe que eles vivem no ambiente aquático, só que a maior parte deles é marinha, tá? Então, água salgada. E agora a gente vai falar sobre a forma dos peixes. Para que eles consigam viver na água, eles têm que ter toda uma estrutura adaptada a viver na água. E a gente vai falar um pouquinho dessa adaptação para viver no ambiente aquático. Então, eles apresentam um formato hidrodinâmico. O que é um formato hidrodinâmico? Eles apresentam pouca superfície frontal e eles são achatados lateralmente. Para quê? Para que não haja arrasto, né? Arrasto é quando você tem a perda de aceleração quando você entra em contato com o ar, ou no caso deles, com a água. Então, se você tem uma forma hidrodinâmica, é como se você perfurasse a água. Então, você evita esse efeito do arrasto, tá? Eles possuem nadadeiras, logicamente, e aí aqui na imagem, no livro de vocês também tem. Então, essa daqui seria a nadadeira dorsal. Essa daqui, né, que as pessoas chamam popularmente de rabo, nada mais é do que mais uma nadadeira, que é a nadadeira caudal. Próximo ao ânus do animal, você tem a nadadeira anal. Aqui, próximo ao peito, você tem a nadadeira peitoral. E aqui você tem a nadadeira pélvica. Então, as nadadeiras, logicamente, que facilitam e muito a natação desses animais, tá? E a natação deles, na realidade, ela é formada através da contração dos músculos do corpo, junto com as nadadeiras, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o revestimento. A maioria dos peixes possui escama, tá? Só que existem diversos tipos de escamas, tá? Tem escamas que são muito pequenininhas, tem outras que são maiores, tem outras que são mais pontiagudas. Então, existem vários tipos de escama e aqui eu tentei colocar a foto de 2 tipos de escamas para vocês, tá? A pele desses animais, ela produz um muco, tá? Esse muco é uma substância bem pegajosa e gelatinosa, assim, ele é escorregadio, tá? Não sei se alguém já pegou um peixe bem fresquinho, mas ele fica escorregando da mão por conta do muco, tá? O muco, ele ajuda o peixe a deslizar na água, então também é muito importante para a natação do animal. Além disso, na pele dos peixes estão presentes os cromatóforos. Os cromatóforos são células que têm pigmentos que podem sofrer modificações, alterando a cor do peixe. E para o peixe isso é muito importante porque permite a ele a camuflagem. E a camuflagem é muito importante, tanto na defesa, porque ele consegue se esconder, tanto para o ataque, porque ele fica paradinho, né, como se estivesse escondido, camuflado, esperando o momento certo de atacar. Então é bastante importante para eles. E alguns peixes apresentam espinhos para proteção, como é o caso desse carinha, que é super famoso, que é o baiacu, né? Lembrando que o baiacu, além desses espinhos que ele apresenta para proteção, ele também consegue aumentar o volume, do jeitinho que vocês estão vendo, né? Na realidade, ele enche o corpo dele de gases
para poder parecer maior. Aí no livro de vocês, na página 145, vocês podem reparar que tem um baiacu normal, né, sem se inflar, e uma foto bem parecida com essa, que é quando ele aumentou o volume porque ele se sentiu ameaçado. E aí, como eu falei, o esqueleto dos peixes, ele é dividido em dois tipos, tá? Os peixes podem apresentar esqueletos cartilaginosos ou ósseos. Então, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala dos peixes cartilaginosos, significa que no esqueleto deles, o que vai predominar é a parte cartilaginosa. E a cartilagem, ela tem como característica ser mais leve e também ser mais flexível, tá? E aí, como exemplo de peixes cartilaginosos, a gente pode estar citando os tubarões e também as raias. Quando a gente fala dos peixes ósseos, a gente está falando de um esqueleto aonde tem uma impregnação de cálcio muito forte, tá? E aí, por conta disso, esse esqueleto ele vai se tornar mais rígido. E aí, a grande maioria dos peixes vai ser do tipo peixe ósseo, tá bom? O livro de vocês traz o bacalhau e o pintado como exemplo. Aqui eu coloquei um peixe palhaço como exemplo. E aqui só para vocês verem um raio-x de um peixe, ok? E agora a gente vai falar da alimentação e da digestão desses animais. Os peixes apresentam um tubo digestório completo, tá? Embora seja completo, tem uma pequena diferença entre o grupo dos cartilaginosos e dos ósseos. Nos peixes cartilaginosos, esse sistema digestório começa na boca e ele termina na cloaca, tá? O que é a cloaca? A cloaca nada mais é do que uma cavidade aonde vai estar desembocando o intestino, o sistema urinário e o sistema reprodutor do animal. Então, isso é cloaca, tá? Já nos peixes ósseos, o sistema digestório vai começar na boca e ele vai terminar no ânus, ok? Essa vai ser a diferença entre eles. E quando a gente fala de alimentação, a alimentação é variada. Tem peixes que vai se alimentar de carne, né, que são os carnívoros, os herbívoros, que vão se alimentar da parte vegetal, e os onívoros, que são aqueles que têm uma alimentação variada, né? No caso, tanto carne quanto a alimentação vegetal. E agora a gente vai falar da circulação, da respiração e da excreção desses animais, tá? Então, quando a gente fala dos peixes, a gente está falando que a circulação deles é fechada. Isso significa que o sangue deles sempre vai circular dentro de vasos, tá? O sangue não fica solto, ele sempre vai estar circulando dentro de vasos. A respiração deles é branquial, por isso que eu coloquei aqui para vocês a foto de uma brânquia. Esse negócio vermelho aí que vocês estão vendo é a brânquia. E aqui também seria a brânquia, tá? Vale lembrar que as brânquias, elas ficam dentro de câmaras e apresentam uma vascularização grande, tá? Ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Então, o que vai acontecer? A água entra pela boca e ela sai do corpo do peixe atravessando justamente as brânquias. Para quê? Para que o gás oxigênio fique retido no sangue e o gás carbônico que estava no sangue, ele é eliminado na água, tá? Dessa forma que funciona a respiração deles. E aqui também vocês podem reparar que aqui está escrito OP. Esse OP vem de quê? Opérculo. Quando a gente fala de peixes ósseos, os peixes ósseos possuem o opérculo. E o opérculo tem função de estar protegendo as brânquias. Repara que aqui na foto, quem está manipulando esse peixe, ele levantou o opérculo. Repara que tem uma pinça aqui para que a gente consiga ver as brânquias, porque o opérculo tem essa função de proteção, tá? E a excreção desses animais é feita por um par de rins, tá? Então, esses rins têm a função de retirar do sangue as substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, os órgãos de sentido e a temperatura do corpo desses animais.
O sistema nervoso, ele fica localizado na região dorsal e a parte responsável pelo equilíbrio do animal é particularmente desenvolvida, tá? O olfato e o paladar são bem eficientes, são bastante eficientes e eles apresentam uma linha lateral. Se vocês olharem aqui nesse peixe, vocês vão ver que tem uma linha aqui, ó, tá vendo? Ah, difícil fazer certinho, mas tem uma linha aqui, tá vendo? Essa linha é a chamada linha lateral. A linha lateral, ela é responsável pela percepção de movimentos da água. E isso é muito importante, por quê? Porque o peixe, ele consegue perceber através da movimentação da água se é o momento para ele atacar e conseguir predar um alimento ou se é o momento dele fugir, tá? Essa linha lateral, ela é formada por uma fileira, como vocês podem ver, de poros. E no fundo de cada... Desculpa, tocou aqui. Ela é formada por uma fileira de poros e no fundo de cada um se encontram células sensoriais que permitem para ele justamente essa percepção de movimento da água, tá? Em alguns peixes, essa linha lateral é bem marcada, como é o caso da foto, e em outros ela não é tão visível. E para fechar esse slide, a gente vai falar que eles são animais ectotérmicos. O que são animais ectotérmicos? Tenta lembrar. São animais que a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, eles não têm uma temperatura constante como é a nossa. A temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente, ok? Desculpa, passou direto o slide. Agora a gente vai falar sobre reprodução. Quando a gente fala da reprodução, nós estamos falando que os peixes apresentam sexos separados, então tem macho e tem fêmea, e a fecundação pode variar. Ela pode ser interna ou ela pode ser externa, ok? A maioria dos peixes é ovíparo, significa que eles põem ovos contendo os seus embriões, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma foto do desenvolvimento de peixes ovíparos. Vai lembrar que quando a gente fala que eles põem ovos, não é que nem o ovo da galinha que tem uma casca não, tá? Na realidade, esses ovos são cobertos por uma substância gelatinosa, ok? Também existem os peixes que são vivíparos, tá? Aí aqui a gente pode perceber, ó, olha o que você está vendo aí, que está nascendo um bebezinho, né? Está nascendo um peixinho. No caso dos peixes vivíparos, os filhotes vão se desenvolver dentro da mãe, tá? A gente pode estar citando aí o tubarão e alguns peixinhos de aquário, como é o caso desse daí. E outra foto curiosa que a gente traz aqui é o cavalo marinho, né? A curiosidade do cavalo marinho é que o macho carrega os ovos na sua bolsa abdominal, tá? Então aqui, ó, estão nascendo cavalos marinhos. Cada negocinho desse aqui é cavalo marinho que tá nascendo, tá? A fêmea, ela é ovípara, tá? Ela põe os ovos fecundados na bolsa do macho, de onde vai nascer os filhotinhos, como tá na foto. Já essa outra foto aqui, ela retrata pra gente a piracema, tá? Então, o salmão, por exemplo, eles são peixes que vivem no mar, mas para reproduzir, eles precisam de água doce. Então, quando chega essa época de reprodução, eles sobem os rios e vão se reproduzir aonde eles nasceram. E aí esse fenômeno é chamado de piracema, ok? Agora a gente vai falar sobre a flutuação. Como os peixes vivem no ambiente aquático, eles precisam ter um deslocamento vertical, né? Que é subir e descer. Então, eles possuem uma estrutura chamada vesícula gasosa, tá? Que nada mais é do que uma bolsa que fica com uma quantidade maior ou menor de gás proveniente do sangue. E através disso ele consegue se deslocar verticalmente, que é subir e descer, ok? E agora a gente vai... uma observação aqui, voltando. A vesícula gasosa, ela é dos peixes ósseos, tá? No caso dos peixes cartilaginosos, eles não possuem uma vesícula gasosa. Então, eles têm que nadar ativamente para não afundar. E agora a gente vai falar das lampreias, tá? O grupo das lampreias é conhecido como ciclóstomos, ok? E o representante são as lampreias.
Esses peixes, eles tiveram como origem um grupo de animais que não possuía mandíbula. Então, por isso que vocês podem perceber que a boca é circular, tá vendo? E a lampreia, ela é um ectoparasita, tá? Um ectoparasita é o quê? É um animal que parasita o outro do lado de fora do corpo. Então, ele se fixa no corpo de um peixe, por exemplo, abre uma ferida, tá? Ele tem uma língua raladora e aí ele suga o sangue e até mesmo os músculos do animal atacado. Aí no livro de vocês, na página 150, vocês podem reparar que tem uma lampreia grudada num peixe. Na realidade, ela está parasitando aquele peixe, ok? E quando a gente fala de uma relação entre os peixes e o ser humano, é uma relação de importância. Os peixes, eles são muito importantes para a gente, tá? Quando a gente fala de peixe, a gente fala de alimentação. O peixe é muito importante na nossa alimentação. O peixe é rico em proteínas, sais minerais e várias vitaminas, tá? Então, ele é utilizado na alimentação. As ovas de alguns peixes utiliza-se para estar preparando caviar, que é esse monte de bolinha preta aí que vocês estão vendo. Além disso, o óleo do peixe, o óleo do fígado do peixe, ele é muito importante, tá? Porque ele contém vitamina também, que é o caso da vitamina A, por isso que tem alguns comprimidos aqui de óleo de peixe. E esse daqui, essa foto ficou tão pequenininha que não dá para ver direito, mas aqui está mostrando o controle biológico, tá? Existem peixes que se alimentam de larvas de mosquito, por exemplo. Então, eles fazem o controle de todas as doenças que são disseminadas através dos mosquitos, ok? Propagadas através de mosquitos. Então, os peixes são importantes financeiramente para a alimentação, para a saúde e até mesmo para um controle biológico, tá? A gente, por hoje, para por aqui nos peixes. E na próxima aula a gente vai falar de anfíbios, ok? Um beijo e até mais!